Você tem dificuldade em dizer não para o seu filho e estabelecer limites? Veja 8 prejuízos que a falta de limite e do não na hora certa podem trazer para uma criança autista. Eu sou Maria Inês Dutra, fonoaudióloga e neuropsicopedagoga, especialista em transtornos do espectro do autismo, com 32 anos de experiência nessa área. Estou aqui hoje para lhe tranquilizar quanto ao uso do não no dia a dia de seu filho autista. Nós vamos falar sobre os prejuízos que a falta do não e dos limites pode trazer para a sua criança. Primeiro prejuízo: falta de compreensão de regras sociais. Todos nós sabemos que uma das dificuldades das crianças que estão no espectro é as interações sociais, e compreender as regras é muito difícil para elas. Quando as crianças não são expostas a limites e regras claras desde pequenas, podem ter dificuldades em compreender e respeitar essas regras e normas escolares e sociais, o que pode afetar as interações com os outros e a adaptação a diferentes ambientes, ao ambiente escolar, ao ambiente casa de um amigo. Segundo prejuízo: a criança, por não ter sido preparada para lidar com as frustrações e a negação, pode não ter desenvolvido as habilidades de autorregulação e assim estar mais propensa a explosões de raiva e comportamentos desafiadores, porque ela não teve essa ajuda externa para se regular. Terceiro prejuízo: a criança desenvolver insegurança e ansiedade. A ausência de limites claros pode levar a uma sensação de insegurança e desconforto emocional, se sentindo perdida e sem direção em relação ao que é esperado dela e, por isso, ter elevada ansiedade. Imaginemos que nós vamos num local em que a gente não sabe as regras, a gente não sabe como deve se comportar, a gente não sabe o que é aceito naquele local. Isso vai nos deixar inseguros e logo em seguida ansiosos com o que vai acontecer. É mais ou menos isso que acontece com a criança quando não se estabelece limites, quando ela não sabe o que pode e o que não pode fazer. Quarto prejuízo: a criança pode vir a ter falta de responsabilidade, autonomia e independência. Por que isso acontece? Por não ter sido incentivada a assumir responsabilidades, tomar decisões, a fazer escolhas e a responder por essas decisões e escolhas. O fato de não tomar decisões, de não fazer escolhas e nem ter que responder por elas, a criança pode ficar sempre na zona de conforto, sem assumir seus erros, nem mesmo perceber que errou. E dependendo dos pais, dos colegas e dos professores para tudo. Se tem que decidir alguma coisa, os outros têm que decidirem por ela. Então, nesse processo de decisão, devemos começar por coisas pequenas em que a criança tem que decidir e ir aumentando a complexidade. Quinto prejuízo que pode causar a falta dos limites e do não: ter dificuldade de aprendizagem. A falta do direcionamento e da estrutura podem afetar a capacidade da criança autista. Ela pode ter dificuldade de se concentrar, porque está sempre pensando no que pode e no que não pode fazer, prejudicando o seu progresso na escola e o seu progresso cognitivo também. O sexto prejuízo: incapacidade de lidar com os desafios nas relações interpessoais. A falta de compreender os limites pode levar à dificuldade da interação social, já que a criança pode ter dificuldade em respeitar o espaço e os limites do outro, o que pode afetar as relações com os colegas, com os familiares e com outras pessoas. O sétimo prejuízo: a falta de limite pode contribuir para o desenvolvimento de comportamentos desafiadores, como birras, como agressividade e manipulação, quando eles são um pouco maiores, pois ele não aprendeu o que é aceitável e não em termos de comportamento. Oitavo prejuízo: a criança pode ter dificuldades de adaptação a mudanças e imprevistos, e isso impactar nas relações familiares. Pode gerar conflitos e tensão, já que uma criança pode se sentir confusa, desafiadora e resistente às mudanças propostas pelos pais e insegura em relação ao que esperam dela. Portanto, é essencial que você, pai, educador de uma criança autista, entenda a importância de estabelecer limites claros. Diga o não de forma amorosa e consistente. E tão importante como dizer não é dar os limites na hora certa e mostrar para a criança a forma correta de esperada dela agir em cada situação. Assim, ela se sentirá segura e evitará que fique insistindo em comportamentos inadequados, por não saber a maneira correta de agir. Vamos resumir: importante dizer não, importante colocar limites claros na hora certa e importante ensinar como ela agir no lugar daquilo que a gente está dizendo que não. Estão dizendo que não pode isso, mas o que pode no lugar daquilo? Deve ter uma alternativa. Se o não for dito só, simplesmente não,
e não dar uma outra alternativa, a criança vai continuar fazendo, porque ela não sabe o que fazer no lugar daquilo. Neste momento, nós estamos desenvolvendo a noção de certo e errado, o que facilita enormemente, como eu já falei, as futuras relações pessoais, escolares e sociais, ela sabendo qual o comportamento esperado dela. Se você gostou desse assunto, escreva nos comentários a sua opinião ou a sua dificuldade, para que possamos trocar ideias. Curta e se inscreva no canal. Ative o sininho preto, é bem importante que compartilhe com mais pessoas que tenham interesse nesse assunto. Meu muito obrigado.